Eu queria te fazer mais uma pergunta, Rafael, porque dentro do modelo que a gente estava planejado, daqui a pouco eu quero abrir espaço aqui para a gente poder responder um pouco as perguntas das pessoas que estão assistindo, mas uma pergunta sobre alguma coisa de que a MP não cogitou, e eu não sei se talvez devesse ter cogitado, né? Que é uma incógnita que ficou para nós, que é que tipo de providência a administração possa tomar em relação a contratos em curso que sejam impactados por isto, né? Então, fico pensando, sei lá, uma determinada unidade, contrato de limpeza das unidades escolares. As escolas aqui no Rio de Janeiro não estão funcionando por causa do isolamento social. Então, quando menos o volume de necessidade de um eventual contrato de limpeza é diferente das condições ordinárias, né? E aí isso está uma tremenda incógnita, que a gente faz com esses contratos, suspende, faz redução, faz não sei o quê, e a medida provisória não cuidou disso. Quer dizer, na sua visão, nós precisaríamos ou precisaremos ainda de uma medida provisória que cuide disto, ou a administração poderá, com o ferramental que ela já tem sobre suspensão, interrupção a qualquer título de contratos, já eventualmente ir analisando e tomando as providências em concreto? Vanessa, eu acho que realmente precisaria de uma legislação voltada para essa situação. É uma situação muito complexa e não tem, eu acho, uma solução mágica que caiba para todo tipo de contrato. Cada contrato é um contrato. Né? A gente pensar aqui, por exemplo, nas grandes concessões de serviços públicos. Né? Imagina a concessão de transporte público de passageiros, com a redução de pessoas nas ruas, né? A redução de arrecadação tarifária dessas empresas. Se a gente pensar nas empresas de ônibus, por exemplo, vivem basicamente das tarifas. Né? E outras concessões mais complexas. Tem contratos muito complexos e nessas concessões, por exemplo, você tem contratos de longa duração, que são contratos incompletos, e que não dá para a gente resolver numa varinha mágica. Olha, caso fortuito, força maior. Reequilibra para um lado, reequilibra para o outro, vamos ver aqui a matriz de risco, está resolvido. Ou então extingue um contrato, vamos começar outro contrato. Porque é uma situação de emergência que gera impactos negativos, não só para o contratado e para o concessionário, eventualmente, mas também para o poder público. Quer dizer, o poder público diminui a arrecadação, o poder público tem gastos a maior, que não estavam esperados, que não estavam programados. Então, diminui a receita, aumenta a despesa do lado do Estado. Do lado do particular, do contratado, seus custos, suas despesas permanecem a priori, então tem que pagar os tributos, tem que pagar seus empregados. Eu acho que, em âmbito federal, algumas normas começaram a pensar nisso, né? Admitindo suspensão de contratos de trabalho, muita polêmica tudo isso, mas admitindo suspensão de contratos de trabalho, antecipando férias, enfim, estabelecendo algum regime para diminuir custos das empresas para elas não quebrarem. O que me parece, você já falou na pergunta, eu acho que a legislação tradicional tem algumas soluções que podem resolver alguns contratos. Então, por exemplo, a suspensão de contratos. Né? A lei permite, a Lei 866, suspensão até 120 dias, por decisão unilateral do Estado. Depois de 120 dias, o particular já poderia paralisar o cumprimento do contrato, né? Por via própria, ou pedir a extinção, a rescisão do contrato. Você tem a possibilidade da redução do escopo contratual, ou melhor dizendo, redução do objeto contratual, até 25%, unilateralmente, e, excepcionalmente, com o consenso do contratado, você até poderia ultrapassar esses 25%. Aliás, a Lei 13.979 permitiu alterações, ampliando esse leque de alteração em até 50%. Então, ampliou um pouquinho essa margem, já pensando nisso, talvez. Então, você tem algumas soluções tradicionais que podem resolver alguns contratos. Acho que nenhuma solução seria perfeita. Em qualquer caso, qualquer contratado vai certamente invocar o caso fortuito, a força maior, teoria da imprevisão, já ouvi por aí. Vou invocar essas teorias para pedir uma revisão dos contratos em curso, eventualmente para receber um valor maior, para prorrogar o prazo contratual, seja lá o que for. Então, acho que se de um lado tem esse risco das empresas começarem a pedir as revisões dos contratos por conta do caso fortuito, por outro lado, a gente tem que pensar que o poder público também tem o seu problema de caixa, e é um problema genérico, é um problema global, mundial. Eu outro dia vi uma live com o Egon Bock, mas ele falou, não tem solução perfeita, que seja só para um lado ou para o outro.
A gente tem que pensar em soluções de mediação. Ele falou até em discute board de crise, para tentar trazer para essas relações contratuais uma solução minimamente consensual e, quando não for possível, a judicialização ou a via da arbitragem vai ser colocada. Mas, no final, é muito difícil para quem for decidir isso no futuro qual é a solução perfeita. Então, me parece que seria, talvez, interessante, em termos de segurança jurídica, o legislador estabelecer algumas normas para os contratos em curso, especialmente contratos complexos, contratos de concessão, porque para os contratos mais básicos, digamos assim, mais tradicionais, algumas saídas podem já resolver a priori, como a suspensão e a redução do objeto contratual. Eu tenho pensado nisso e acho que essa é uma sugestão para contratos mais simples, onde já esteja claro que deu-se a interrupção e tal, que os colegas aí da advocacia pública provoquem para que isso reste assentado e tal. Porque eu já usei essa expressão algumas vezes, Rafael, o que me preocupa é menos o dia de hoje, mais o day after. Porque o day after do Covid vai trazer uma enxurrada de questões. Fico pensando, revisões contratuais a rodo, ações de responsabilidade civil, né? A discussão sobre o que caracterizaria a omissão administrativa para fins de responsabilidade civil. Então, o day after vai ser... Essa onda vai ser igual no tsunami. Tem a primeira onda e a segunda. A segunda é que, para nós, vai ser mais pesada. Então, acho que estou afinada com a sua observação. Acho que nos contratos mais simples e tal, talvez seja a hora de já ir limpando a área um pouquinho. Ó, esse aqui vamos suspender, que aí já fica assentado que é isso. É menos um na pilha das revisões mais adiante. Muito bem, amigos. Aí, então, seguindo aqui no que a gente estava planejado, eu vou tentar aqui administrar as perguntas que tenham surgido, que venham surgindo, já me desculpando de antemão, que certamente a gente não vai poder envolver a todas, né? Mas vamos tentar dar conta do máximo possível, e a ideia é depois, como eu já disse, que essa live vá para o canal do YouTube, né? Então, assim, quem já tenha feito a pergunta antes, acho que vai ter que fazer um pouco aqui de novo, porque já passou aqui na orientação. A utilização... Ai, meu Deus, eu com a minha miopia. Do estádio de futebol. Uma pergunta sobre a utilização do estádio de futebol e já foi. Uma pergunta aqui mais simples, sobre o Instituto da Mediação. Se caberia a aplicação do Instituto da Mediação para solucionar esses conflitos que possam vir no campo contratual. Essa é a pergunta. Diga, Rafael. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Nós temos a lei da mediação, a lei de mediação que veio junto com o próprio CPC de 2015 e com as alterações também em 2015 na lei de arbitragem. A lei de mediação ela veio para tratar da mediação envolvendo, inclusive, a administração pública. O Código de Processo Civil ele fala de mediação também, quer dizer, na própria arbitragem, hoje é muito comum cláusula med-arb ou arb-med, que são cláusulas que fomentam a mediação, a solução consensual, autocompositiva das discussões, e o que falta, e talvez o coronavírus seja um empurrão que faltava até agora, é a mudança de cultura da administração pública. Porque a legislação já permite a mediação no âmbito do poder público há algum tempo. Já temos aí a lei de mediação, já com seus 4 aninhos, né, basicamente. Então, assim, eu acho que tem que mudar a cultura da administração de se abrir para esse diálogo e amparada por critérios, digamos assim, minimamente colocados, para o gestor ter segurança para, na mediação, tomar decisões, né? Para evitar a judicialização dessas discussões amanhã no day after, como a Vanessa falou. Sim, a mediação é uma saída, eu acho que deveria ser uma das primeiras alternativas, para só se ela for infrutífera, você abrir o caminho para uma heterocomposição via arbitragem, se houver a cláusula arbitral, a cláusula de arbitragem no contrato, ou compromisso arbitral, se for o caso, ou a via da judicialização estatal mesmo, a jurisdição estatal. Temos uma pergunta aqui, Rafael, sobre como é que a interseção da alteração da LINDB, da 13655, como é que isto entra nesse quadro, nesse contexto aí trazido pela MP 926? Eu acho que a LINDB ela é fundamental nesse momento. A LINDB talvez venha a salvar, digamos assim, decisões
de gestores públicos e eventuais responsabilizações de gestores, porque esses artigos 20 a 30 da LINDB, que vieram com a alteração de 2018, eles preveem algumas disposições que se aplicam como uma luva para esse momento, né? Então, por exemplo, a previsão na LINDB atualmente de que os órgãos de controle, e isso se aplica a tribunais de contas, se aplica a poder judiciário, se aplica ao Ministério Público, que os órgãos de controle, quando forem controlar as decisões administrativas, os atos estatais, devem levar em consideração as circunstâncias fáticas, as circunstâncias concretas que foram enfrentadas pelo gestor na decisão. Então, de novo, não pode ser um comentarista de videotape, como falava o Juruena, né? Não pode ser um comentarista que olha para o retrovisor e decide o caso lá atrás, sem levar em consideração as dificuldades que estavam sendo apresentadas. Em termos de responsabilidade, e sem contar também as consequências jurídicas da decisão do gestor, né? E da decisão dos órgãos de controle. Sem contar ainda o artigo 28 da LINDB, que hoje limita a responsabilização pessoal das autoridades que tomam decisões, né, a situações em que forem comprovados dolo ou falta grave, ou culpa grave, né, digamos assim. Então, acho que a LINDB ela vem aí num bom momento para, de alguma maneira, fortalecer o gestor e quem está à frente do problema, especialmente amanhã, quando for a decisão do gestor apreciada pelos órgãos de controle. Nós temos uma outra pergunta aqui, Rafael, se seria cabível eventualmente empreender contratações no campo de TI com fundamento na medida provisória 926. Contratações sem licitar, né? Sim. Não, acho que essa é uma discussão. Acho que essa é uma discussão que vai ser colocada, porque, como eu disse lá no início da live, a medida provisória, a própria lei 13.979, quando estabeleceram essas regras, que eu tenho chamado de fast track licitatório, ou licitação express, ou contratação express, com flexibilização de formalidades, falou a legislação genericamente para o enfrentamento da pandemia, né, para o enfrentamento do problema na saúde. E para você enfrentar o problema da saúde, você tem que fazer contratos, e não são apenas contratos de contratação de médico, não é só contratação de compra de aparelho médico. Não ficou assim tão restrito na lei. A lei falou contratações para o enfrentamento da pandemia. E pode ser, como eu disse lá no início da live, que algumas contratações que não sejam diretamente relacionadas ao aparelho médico ou a um serviço médico, essas contratações eventualmente vão ser necessárias para que esse serviço da ponta funcione. Então, há uma possibilidade de você interpretar essas normas como aplicáveis às contratações em geral, desde que você justifique, vamos dar, nesse caso de TI, de tecnologia, que aquela tecnologia vai ser usada para a pandemia. Então, por exemplo, vamos criar um aplicativo para facilitar o atendimento naquele posto de saúde, naquele hospital que está enfrentando a pandemia. Esse aplicativo é um contrato de TI, digamos assim, ou um outro contrato mais complexo. Precisa observar a legislação tradicional ou pode ser aplicada essa nova normatização? Eu acho que a lei abre margem para você aplicar para esses contratos também, desde que você justifique que tem alguma relação. Eu não sei se foi o autor da pergunta, mas alguém no comentário diz assim, TI, por exemplo, para ambientes que permitam reuniões virtuais, que permitam, sei lá, fico pensando, o pessoal da rede pública, né? Na minha universidade, contratou um produto de mercado, nós estamos dando aula normalmente num ambiente virtual. Viramos uma operação de guerra, 300 mil alunos no Brasil inteiro, né? Mas assim, não sei se foi o autor da pergunta que fez esse adendo. Acho que uma contratação dessa natureza talvez já caiba aí no escopo, porque é uma... Também acho. A viabilização por uma outra alternativa de um serviço público que tem que ser continuado, né? E que está reconfigurado na sua maneira de prestação por causa da pandemia, né? E até reforçando esse exemplo, Vanícia, em âmbito federal e também em alguns estados e alguns municípios, nós já temos normas que
formalizaram o teletrabalho no âmbito da administração pública. E por quê? Porque o teletrabalho é necessário, porque as pessoas não podem ter o contato social. Então, para o teletrabalho ser implementado foi por conta da pandemia. E para o teletrabalho funcionar por conta da pandemia, precisamos de tecnologia. Então, acho que há um nexo de causalidade entre esse contrato e a pandemia que se coloca. Tem uma pletora de perguntas aqui, Rafael, sobre o tema que, não, a rigor, não era o tema da nossa live, e aí acho que vai só uma consideração breve, porque o nosso tempo está terminando, mas são perguntas sempre relacionadas à questão da futura revisão. Fui eu anunciar o Day After, o povo ficou nervoso, né? Sempre relacionadas à futura revisão, como é que isso vai acontecer, se o caso fortuito pode ser alegado, que argumento a administração usaria, né? Eu antes de devolver a palavra para você, já antecipo que uma coisa que está na minha cabeça é que, de um lado, a administração pública tem que cuidar, claro, né? Pô, não me utilizei do serviço, etc, etc. Mas, de outro lado, também é uma posição de muito rigor, contribui para um outro efeito negativo do Day After, que é no cenário econômico, né? Então, acho que esse tema da revisão vai ser mesmo um tema de grande desafio. Pediria, então, para você fazer uma consideração rápida, que o nosso tempo está acabando. Difícil falar, Vinícius, porque realmente a gente não tem como prever todas as questões que vão ser colocadas, mas eu acho assim, se a gente pensar numa caixinha tradicional, não ficar fora da caixa, ficar dentro da caixa, no modelo tradicional da Lei 866, caso fortuito, força maior, é uma hipótese de rescisão do contrato, ou extinção do contrato, está lá no artigo 78, inciso 17. Então, assim, qual seria a alternativa em vias tradicionais? Ou você extingue o contrato e, por caso fortuito, força maior, sem culpa de ninguém, então cada um vai para casa, digamos assim, ou você mantém o contrato em curso, se isso for possível. E aí, se isso acontece e o particular demonstra que houve um incremento de custos e vai ter que apresentar e comprovar isso, no modelo tradicional ele poderia pleitear a revisão para receber o valor a maior que ele teve que investir na execução daquele contrato. Nos contratos de concessão a questão fica ainda mais complexa, porque, especialmente nas PPPs, nas parcerias público-privadas, nós temos uma matriz de riscos. A mesma coisa nos contratos estatais. Então, essa matriz de riscos vai previamente definir se o caso fortuito e a força maior vão ser eventos cujo risco vai ser assumido pela parceira privada ou pelo Estado. Se você aplicar literalmente essa matriz de risco, se o Estado assumir o risco, ele vai pagar a conta. Se foi a parceira privada, ela vai assumir o risco, vai pagar a conta. Mas eu acho que essas alternativas, elas nunca... Quando o legislador pensou nessas alternativas, o legislador nunca pensou numa pandemia global. Então, acho que essas alternativas não são ideais nesse momento. De novo, a solução ideal, se isso vai acontecer, eu não sei, seria a autocomposição, a mediação, ou como o Egon lá sugeriu no artigo recente, um dispute board até para contratos menos complexos, em que você vai ter uma espécie de mediador barra fomentador de uma autocomposição, enfim, mediação, lato sensu. É uma saída ideal, perfeita, talvez. Mas a gente sabe que o mundo real é muito distante do ideal. Então, provavelmente não vamos ter muito sucesso em algumas mediações, a questão vai ser certamente discutida. Temos que ver como é que o Poder Judiciário vai se comportar. Se comportar em modelos tradicionais, a resposta é essa que eu acabei de dar. Se o Poder Judiciário realmente encarar a pandemia como uma situação completamente anormal, que sai da caixa, e a gente tem que pensar fora da caixa, talvez o Poder Judiciário, na hora de decidir, tome algumas precauções. Se fizer o poder público pagar todos os aumentos de custo ou prejuízos que foram gerados pela pandemia, primeiro que não vai ter recurso para isso. Segundo, você quebra o Estado. E terceiro, será que isso é razoável? Como é que fica a questão do nexo causal? Bom, para contratos a questão é um pouco mais específica por conta do direito ao reequilíbrio. Mas para responsabilidade lato sensu, essa é uma discussão que tem que ser tomada com muita cautela. Eu acho que esse vai ser o grande tema. Quem sabe a gente não faz uma outra live depois nesse tema, né? Eu queria, a propósito disso, já fazer o spoiler da nossa próxima live do SES, o Centro de Estudos da PGM do Rio, a Casa do Direito Carioca. Vai acontecer na próxima segunda-feira, também com o tema da hora, que é o tema da requisição administrativa. Quem vai estar conversando com a gente sobre essa matéria é a colega Arícia Correia, né, que também é um nome conhecido, professora da UERJ, nome conhecido aqui da Procuradoria-Geral do município. E nós vamos estar, inclusive, rememorando uma hipótese de uma requisição administrativa que a União perpetrou
em relação ao município. Não sei se você lembra disso, Rafael, que já é antigo, que foi no período do César Maia, requisição dos hospitais. Você funcionou na demanda, Rafael? Eu era da PSE, Vanessa, eu era da PSE. Eu não estava na ação, mas eu ocupei de perto. Né? Então, conseguimos por 11-0. Isso, foi com revertemos no Supremo. Revertemos no Supremo. Vamos rememorar essa matéria na nossa próxima live, que vai acontecer na segunda-feira, de novo, às 18 horas. Eu queria agradecer muito. Nós chegamos aqui a quase 180 pessoas junto assistindo. Queria agradecer as pessoas que estavam aqui, agradecer ao professor Rafael, que de primeiro momento se disponibilizou. Sim, vamos fazer. Né? Muito inspirado por esse compromisso, que é um compromisso nosso como professores, como procuradores do município, com a advocacia pública, com instrumentalizar o poder público para enfrentar essa situação de dificuldade. Rafael, passo então para você a palavra para você se despedir. Bom, Vanessa, só de novo registrar aqui a minha admiração profunda por você. Você sabe disso. Acho que você é uma representante exemplar, uma representante de mão cheia para a procuradoria de um modo geral. Acho que não só para a advocacia pública. Você é uma mente pensante, você é uma acadêmica, você é uma escritora. Então, acho assim, você tem feito um belo trabalho no SES. E eu pessoalmente, fico muito agradecido pelo esse convite, Vanessa. E, assim, fique à vontade para me convidar, porque eu estou à sua disposição no que eu puder ajudar com o SES, com a Procuradoria, com o diálogo do direito administrativo, especialmente com você ao meu lado aí, vai ser um prazer, uma honra enorme. Maravilha. Então, assim, agradecer ao SES, um grande beijo para você, Vanessa, para todo mundo que assistiu a live. Eu vi grandes amigos, vários alunos, vários ouvintes aí participando. Muito obrigado pela presença de todos vocês e assistam a próxima live com a Vanessa e a nossa querida amiga Arícia Fernandes, grande procuradora do município também, grande acadêmica. Maravilha. Muito obrigada, Rafael. Obrigado mais uma vez a vocês todos que acompanharam. Se os deuses da tecnologia assim o permitirem, isto vai para o nosso canal do YouTube na PGM. Então, a vocês todos que participaram, obrigada, boa noite e até segunda-feira na próxima live. Obrigada, Rafael. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite.